Falando na igreja do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que conseguiram chegar aqui neste lugar. Eu creio que Deus tem algo tremendo a fazer nas nossas vidas hoje aqui esta noite. Hoje é o culto de busca pelo Espírito Santo. E essa busca pelo Espírito Santo, ela é constante em nossas vidas. Sem Ele nós não temos direção. Sem eles, nós não... É Ele que nos convence, né, do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que nos guia em toda a palavra e tudo aquilo que foi ensinado por Jesus para sermos como nós devemos ser na sua presença, como nós temos que viver. É tudo direcionado através do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém, queridos? Eu queria trazer uma outra palavra, mas eu digo algo para vocês hoje, você que veio aqui esta noite. Quando mais nós buscamos da presença do Espírito Santo, mais nós seremos sensíveis à sua voz. Amém? E hoje a palavra que o Senhor tem para nós esta noite, eu digo é para nós, amém? É Atos. Atos capítulo 3. Nós iremos ler só o versículo 19. Amém? Atos capítulo 3, versículo 19. Amém, queridos? Deixa eu esperar o irmão ali abrir a Bíblia dele. Deixa eu aguardar os irmãos. Atos capítulo 3, versículo 19. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Queridos, eu trouxe um tema para essa ministração: arrependimento e conversão. Dois passos importantes para o avivamento. Muito se fala em avivamento, mas eu quero dizer algo para você. Talvez você não saiba o que é avivamento, mas uma coisa que você venha sair daqui com essa certeza: não existe avivamento sem arrependimento e conversão. Então, nós iremos falar hoje dois passos importantíssimos para o avivamento. Quem quer viver este avivamento? Nós estamos, queridos, caminhando para um grande avivamento. Você crê? Você crê nisso? Porque é o Espírito Santo que nos convence, como foi falado, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence daquilo que não agrada ao Senhor. É o Espírito Santo que nos convence, é Ele que nos dá direção. Então, esta noite, querido, um grande avivamento começa com arrependimento sincero e conversão genuína. Avivamento é exatamente isto que o apóstolo Pedro ele define aqui. É tempo de refrigério pela presença do Senhor. O avivamento ele renova os nossos dias como antes foi feito, e ele faz com que esse refrigério esteja em nós, seja em nós um refrigério espiritual para a nossa alma. O avivamento é a própria presença divina manifestada no nosso meio. É quando o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Aí nós estamos vivendo um avivamento. Avivamento, queridos. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós não seremos cheios do Espírito Santo de qualquer jeito. Nós seremos cheios do Espírito Santo de qualquer jeito, queridos? Não. Nós não seremos, nós temos que entender isso.
Nós não seremos cheios do Espírito Santo de qualquer jeito, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e o Espírito Santo não habita em qualquer... Quando nós estamos com o nosso templo sujo, ele não habita. E é por isso a necessidade de ele estar em nós, para dizermos que precisa ser mudado, que precisa ser transformado todos os dias em nossas vidas. Nós vamos ver em Mateus, não precisa você abrir, querido, você pode só anotar lá na sua casa, você lê. Em Mateus 3, 1, 2, a palavra do Senhor vai nos dizer: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós iremos ver Jesus em Mateus capítulo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E nós vamos ver Jesus falando a mesma coisa de João Batista, quando ele soube que João Batista tinha sido preso, né? Ele estava preso, aí Jesus voltou da onde ele estava para a Galileia e ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E nós vamos ver ali que quando Jesus começa a pregar, aparecem os primeiros discípulos. Quem são eles? Simão, né, chamado Pedro e André. Eles eram irmãos, eles eram pescadores, mas o Senhor disse: a partir de hoje vocês vão ser o quê? Ganhadores de homens. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser ganhadores de alma. E a palavra de Deus vai dizer que eles seguiram Jesus. Queridos, o arrependimento, ele é o passo inicial para que aconteça o avivamento, tanto individual e coletivo. O arrependimento é o pesar sincero por algo que se tem feito, é quebrantamento espiritual e contrição de coração. Deixa eu dizer algo para vocês aqui: existem pessoas que já se arrependeram. Quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo ministrou em meu coração. Ele disse: existem pessoas que já se arrependeram de coisas que fizeram a ela, mas existe um sentimento dentro dela que aprisiona. Qual é esse sentimento? O de culpa. De culpa. E é isso com que faz que o inimigo oprima a pessoa, é isso que faz com que a pessoa não avance, não alcance aquilo que Deus tem na sua vida, porque ainda existe um sentimento de culpa. Ela acha que foi por causa dela, ela que foi a culpada de alguma situação que aconteceu. Ela ainda não se perdoou. O Senhor já perdoou, mas ela não se perdoou ainda. Então existe ainda esse sentimento de culpa, queridos. E o Senhor ministrou no meu coração. Existem pessoas que precisam ser ainda saradas, tratadas, curadas a esse respeito, sobre sentimentos de culpa em seu coração. É por isso que nós vemos muitas pessoas ainda que quando nós pastores, nós vamos orar e que nós tocamos, falamos sobre a alma, a libertação da alma, a gente sente que aquela pessoa está ali com a alma querendo gritar, ou então até gritando. É algo que ainda se encontra lá no coração, que precisa ser sarado, querido. E quando a gente fala de coração quebrantado e contrito, o salmista Davi, ele sabia muito bem disso. Davi, ele sabia muito bem disso. Tanto, queridos, que ele, após ele cometer o pecado, ele tem um arrependimento profundo ali. Ele se arrepende verdadeiramente. Ele chega com Deus e ele sabe, ele soube, ele diz: Senhor, não afaste de mim a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 17 vai dizer assim que Deus, ele se alegra, querido. Ele se agrada de um espírito quebrantado e contrito diante dele.
E é isso que é assim que nós temos que estar na presença de Deus, com o nosso coração quebrantado, contrito diante dele. Muitas vezes nós vemos para a casa do Senhor e nós entramos aqui carrancudos e saímos carrancudos. Às vezes o pastor está aqui pregando uma palavra aqui que vai libertar, que vai curar a alma da pessoa, mas ela não está atenta à palavra de Deus e a palavra passa desapercebida. E a palavra do Senhor, ela não pode estar passando desapercebida, porque se o Senhor ministrou hoje essa palavra no meu coração, é porque Deus quer tratar, Deus quer nos tratar, Deus quer a cada dia fazer a obra que Ele começou em nós, a qual Ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Queridos, quando falamos de arrependimento e de conversão, queridos, ei, tá pensando aqui que a pastora não tem que se arrepender e se converter todos os dias? Ei, o que o Senhor diz? Ei, você que diz que não peca, já está pecando. Já é um mentiroso, a palavra, a verdade não habita em você, não. Já está errando, já está falando. Ei, nós temos que reconhecer que nós precisamos desse Deus, desse Senhor todos os dias em nossas vidas, para que eles venham nos tratar, para que eles venham nos sarar, porque muitas vezes nós estamos aqui, nós adoramos, nós levantamos a nossa mão ao Senhor, querido, mas nós continuamos ainda do mesmo jeito e fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Passou ali da porta, meu Deus, só Deus sabe. O segundo passo é a conversão, queridos. Atos 3, e convertei-vos. A conversão é o segundo passo para o avivamento. Conversão é uma mudança de atitude, é a adesão a uma nova forma de viver. Eu vou viver de outro jeito, eu não vou viver da mesma maneira que eu vivia antes. Tem que haver alguma diferença na minha vida, tem que haver algo diferente na minha vida se Jesus verdadeiramente me transformou. Se Jesus me transformou, então eu preciso ter mudança de vida, mudança de atitude. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, queridos. Ei, deixa eu falar algo para vocês. 1 Tessalonicenses 4,7, não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Nós vamos ver o Senhor orando pelos discípulos lá, João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe uma maneira de nós nos santificarmos se não formos através da sua palavra, da sua verdade, que é a palavra. Nós precisamos praticar, nós precisamos viver essa palavra verdadeiramente em nossas vidas. E como que nós vamos conseguir? Através do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos convencer, é Ele que vai nos dar direção, queridos. É o Espírito Santo que faz essa obra. Converter-se é adesão a uma nova vida em Cristo. Não existe esse negócio de conversão única, automática. Sempre estamos precisando nos converter. De algum caminho, de alguma coisa, queridos. Sempre. Nós vamos ver lá em Salmo 139, 23, 24, o salmista falando assim: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O Senhor, aquele que nos criou, querido, de um modo terrível e maravilhoso. Ele sonda, Ele nos conhece. Ele diz que antes de nós mesmos botarmos uma palavra aqui, Ele já sabe o que nós iremos falar. Ele nos cerca, Ele sabe o nosso levantar, Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso caminhar, querido. Ele diz, para onde fugirei do meu Espírito? E para onde nós podemos fugir da face do Senhor? Se você descer, Ele vai estar lá. Se você subir, Ele vai estar lá. Se você andar para um lado, Ele vai estar lá. Se você andar para a esquerda, Ele vai saber que você está andando na esquerda, na direita, que você saiu do prumo reto. Ele vai saber. Não adianta eu chegar aqui, me esconder do pastor, me esconder do meu líder, me esconder de sei lá de quem. Dele nós não podemos nos esconder. E é isso a obra do Espírito Santo sobre nossas vidas. Sabermos que de Deus nós não podemos nos esconder. E é por isso, queridos, que nós temos que estar todos os dias nos reconhecendo o quanto nós somos falhos diante de Deus. Nós somos falhos, queridos. Nós somos falhos. O Senhor diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E tem muitas vezes, querido, eu aqui, você pensa que muitas vezes o inimigo joga seta sobre a minha vida, sobre o meu coração. E quando eu vejo que tem algo entrando no meu coração, a primeira coisa que eu faço é me render ao Senhor. Eu digo, Senhor, tira isso do meu coração. Tira esse sentimento do meu coração. Porque eu não posso estar no teu altar falando da tua palavra, Senhor. E sentindo isso, Pai, fazendo aquilo que não te agrada. Não faz muito tempo, querido, eu me peguei chorando por uma coisa que eu não queria ser. Aconteceu a situação, o inimigo começa a jogar setas. Ele começa a jogar, a palavra de Deus diz que nós seremos muito tentados. E ele começa a jogar suas setas. E se nós não vigiarmos, quando nós olharmos para nós mesmos, o nosso coração, o nosso interior está cheio de coisas que não agradam, Senhor. Se nós não olharmos para nós mesmos e dizer, Senhor, o meu coração, o meu pensamento, muitas vezes nós estamos pensando em coisas que não agradam, Senhor. Nós estamos vendo coisas que não agradam, Senhor. E a obra do Espírito Santo que Ele faz é isso, nos convencer. Não, você não pode ser assim. Você não tem que ser assim. Eu te chamei para ser diferente, para viver isso aqui, ó. Eu sempre digo que o Senhor Jesus, Ele nunca nos manda fazermos algo a qual Ele não tenha feito. Ele nunca manda a gente fazer algo a qual não tenha feito, queridos. Quando você é perseguido, lembra de Jesus. Quando você é traído, lembra de Jesus. Quando quiserem te matar, puxar o teu tapete, lembra de Jesus. Todos os momentos de nossas vidas que nós devemos lembrar de Jesus, tudo que Ele passou. Porque essa palavra está aí, nós temos que viver e andar como Ele viveu, como Ele andou. Queridos, que nós vamos olhar para o nosso coração e dizer, será que se o Senhor olhar para dentro do coração, Ele não vai achar mágoa? Será que se Ele olhar para dentro do nosso coração, Ele não vai encontrar uma falta de perdão? Algo que eu não consigo liberar. Irmão, eu não consigo liberar perdão para fulano, para ciclano. Pede ajuda. O Espírito Santo é Ele que vai te ajudar. Se você não consegue sozinho, pede ajuda. É Ele que vai te ajudar. E muitas vezes nós falamos disso. Eu me lembro, meu pastor, meu apóstolo, tinha um pastor que eu tinha... Eu gosto muito do jeito que ele ministra, né? Porque Deus usa muito eles. E a gente fala, a gente ministra. E há muito tempo eu conheci ele, e depois ele foi falar de uma situação, depois de uns 3 anos, que eu fui saber que ele revelou em frente
a igreja, que ele guardava uma mágoa do irmão dele que ele não conseguia perdoar. Aí eu olhava, meu Deus, né, que a gente gosta de criticar muitas vezes, dizer, mas como, né, que ele pega uma coisa e depois ele vem dizer que ele passou esse tempo todinho guardando uma mágoa do irmão que ele não conseguia perdoar? E o que a palavra de Deus nos diz? Que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoa. Nós precisamos entender isso. Eu já vi muitas pessoas, eu já falei para minha mãe, já falei para algumas pessoas sobre isso, que ela disse, quem tem que perdoar é Deus. Não, Deus, ele nos perdoa. Mas nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu. Nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, que fez algo contra nossas vidas. Nós precisamos perdoar. É fácil? É não, queridos. Mas quem é que vai nos ajudar? Só o Senhor, né? Só o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo, queridos, irá nos ajudar nisso. E eu já falei sobre 2 passos. Bora ver se a igreja está ligada. Quais são os 2 passos, queridos, para um grande avivamento, para um avivamento em nossas vidas? Primeiro, o segundo. Conversão, arrependimento, conversão. Agora, eu vou contar 3 segredos de uma igreja avivada. Primeiro, os apóstolos, querido, depois que eles receberam virtude, Espírito Santo, depois que eles receberam o poder do alto sobre suas vidas, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles viveram um grande avivamento. E eles viveram esse grande avivamento em tempo em que a igreja estava passando por grande perseguição. E eles estavam tão avivados, tão cheios do Espírito Santo, que eles não tinham medo de ninguém, de nada, nem de morrer. E eles viveram ali, que eles naquele dia de ter essa perseguição, um avivamento. E cada vez que eles experimentavam esse avivamento, eles se fortaleciam cada vez mais. Mas como eles estavam unidos, eles estavam em oração. Agora me conta os 3 segredos de uma igreja avivada. Primeiro, o poder da oração. Quem ora aqui? Eu creio que aqui tem uma igreja que ora, queridos. Nós estamos vivendo o ano do... E para acontecer o sobrenatural de Deus, nós temos que orar. Orar. Orar, queridos, orar. O poder da oração, Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Em Atos 12:5. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. E o sobrenatural aconteceu ali. E Pedro, querido, ele foi solto. Ele foi solto através da oração da igreja que orava ali, incessante, que se reuniu para orar pelo irmão que estava preso. E Deus fez o seu sobrenatural através da oração. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Reino dividido não prospera. Reino unido prospera. Deus opera o seu sobrenatural. E quando nós nos atentarmos para isso, querido, nós iremos nos unir a cada vez mais para que o sobrenatural de Deus venha acontecer no nosso meio, por intermédio da tua oração, por intermédio do teu joelho no chão. O sobrenatural irá acontecer não só na minha vida, mas na tua casa, na tua família, aonde a tua oração alcançar, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aonde a tua oração
chegar, você vai ver Deus operar milagre, operar cura, operar libertação. Cadeias irão cair. Ei, filhos, pais, mães, irmãos irão se converter ao Senhor, porque você recebeu a palavra e você creu. Ei, se crê, tu e a tua casa servirá o Senhor. Tu e a tua casa será salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós vamos ver em Atos. A Bíblia afirma que perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Ei, através da tua oração, da tua adoração a Deus, deixa eu te dizer algo, cadeias vão ser quebradas, não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família. Portas irão se abrir para você através da sua oração e adoração ao Senhor. Ei, muitos serão soltos, muitos que estão aprisionados através da tua oração e adoração ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. Querido, não desista, querido. Persevere na oração. Qual o segredo, pastora? O poder, o primeiro, o poder da oração. O segundo, o poder do Espírito Santo. Atos 4:31. Todos foram cheios do Espírito Santo. Este é o segundo segredo para uma igreja avivada, queridos. É o poder do Espírito Santo em nós, é o poder do Espírito Santo. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito Santo para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus, queridos. Através do poder do Espírito Santo, foi ministrada uma conferência abençoada. Através do poder do Espírito Santo, você não vai ter medo de sair nessa porta, de andar nas ruas, de pregar a palavra do Senhor com ousadia, com autoridade. Você não vai ter medo do que o homem possa fazer a você. Porque você sabe quem é o Senhor na tua vida. E que Ele te cobre, e que Ele te reverte. Em Atos 6:10, os opositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito Santo, pelo qual Estevão pregava. Ele era o jovem cheio do Espírito Santo, querido, e ele viu o Senhor assentado à destra de Deus Pai. Oh, aleluia, querido. O Espírito Santo, ele é a fonte do avivamento. O Espírito Santo é a fonte do avivamento. Falamos sobre o poder da palavra, o poder da oração, o poder do Espírito Santo. Agora nós iremos falar sobre o poder da palavra. Atos 4:31, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O terceiro segredo, queridos, da igreja avivada é o poder da palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, porque... Ô, gente! Eita, glória! Eu não me envergonho do Evangelho, porque é... Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não devemos nos envergonhar do evangelho, da palavra de Deus, porque é poder de Deus, queridos. É poder de Deus. A palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento, queridos.
A palavra rema ali, a palavra a qual o Senhor quer gerar algo em nós, quer gerar a essência do Senhor Jesus em nossas vidas. É a palavra de Deus, queridos, como está escrito. Lá, se eu não me engano, é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Nós somos livres, queridos. Se você conhece essa palavra, queridos, você é liberto. E se você é liberto, você é livre também para pegar essa palavra de Deus, queridos. A Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, lá em Atos 12, 24. Em Atos 19, 20, assim a palavra crescia poderosamente e prevalecia. O avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo pede uma oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso e se propague, seja glorificada. Que a palavra que habita em mim, em você, querido, venha fazer aquilo a qual Deus designou. Hoje eu creio que a palavra que foi lançada hoje aqui esta noite, queridos, teve o seu livre curso. E ela está sendo liberada aqui esta noite, queridos. A palavra do Senhor. E hoje é o culto de busca pelo Espírito Santo. Quando nós falamos em arrependimento, querido, irmã, arrepender de quê? Dos nossos pecados. E o que é pecado? Busca esse aqui, ó. O Espírito Santo, que ele vai te convencer. E você vai saber o que é pecado. Toda vez que você for fazer algo que não agrada a Deus, ele vai te convencer, ele vai te guiar, você vai ouvir a voz dele e vai dizer: ei, isso aí que você está fazendo não é certo, não está certo. Nós precisamos do Espírito Santo. Hoje, queridos, quantos querem viver um grande avivamento? A senhora falou 3 segredos: oração, Espírito Santo, palavra. Para mim não é segredo, porque eu já conheço. Tanto é falado aqui neste lugar, nesta casa, em Nefes. Mas deixa eu dizer algo para você. Enquanto isso não entrar aqui, enquanto essa palavra não for pregada em terra fértil, não der frutos, nós vamos estar aqui repetindo a mesma coisa, até entrar, até o Espírito Santo nos convencer. Ei, se nós queremos viver um grande avivamento, nós precisamos não só ouvir o que Tiago fala lá na sua palavra. Ei, não sejais apenas ouvinte, mas cumpridor. Nós precisamos cumprir isso aqui. Senão não existirá avivamento. Não existirá avivamento. Essa noite é noite de nós buscarmos ao Senhor. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de conserto diante do Senhor. Todo dia é dia de nós orarmos e buscar a face do nosso Deus vivo, do Espírito Santo que habita em nós. E dizemos e confessamos: nos ajuda. Senhor, sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem ti nada podes fazer, nada eu posso fazer sem ti. Eu preciso de ti, eu preciso me libertar, eu preciso mudar, Senhor, algo ainda que existe em mim, no meu coração.
Nós precisamos todos os dias, porque todos os dias, se você buscar, Ele vai te convencer de algo que precisa ser trabalhado em nossas vidas, de algo que precisa ser transformado em nossas vidas, de algo ainda que não foi moldado, que talvez nós não deixamos Ele moldar. Oh, na oh, querido, você que vem aqui, deixa eu dizer algo para você. Nós temos hoje um advogado, e esse advogado é o nosso Senhor. E através do seu sangue, há perdão para os nossos pecados, há perdão pelos nossos erros. Através do seu sangue que foi derramado numa cruz por mim e por você, queridos, há perdão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não, queridos. Nós não temos esse poder para julgar, mas nós temos poder para pregar a sua palavra. E quem convence é o Espírito Santo. Se existe algo que precisa ser mudado, hoje é o dia. Se existe algo dentro de você que ainda precisa ser trabalhado, hoje é o dia. Se existe algo dentro de nós, queridos, oh Senhor, que precisa ainda ser transformado, como eu disse, muitas vezes nós não deixamos. Nós dizemos assim, eu já entreguei minha vida para o Senhor. Senhor, controla daqui para cá. Mas aqui, ó, a língua Deus não controlou ainda. E é muita coisa, irmãos. Se nós formos olhar, é muita coisa. É muita coisa. Os nossos pensamentos também irão falar muito de nós, em que nós estamos pensando. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem ruins, forem trevas, todo o nosso corpo vai ser tenebroso. E hoje é dia de busca pelo Espírito Santo. A pastora Sara disse que todo dia é dia de busca do Espírito Santo. Mas talvez você não tenha tido a intimidade tanto que Ele quer que você venha ter. Hoje é dia de você reconhecer que precisa dEle. Hoje é o dia. Eu creio, você que entrou aqui, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu creio que aqui tem uma liderança cheia do Espírito Santo. E eu digo algo para você, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus também vai nos dizer em Atos que pela mão do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, Deus fazia muitas maravilhas. Deixa eu dizer algo para você, não importa como você entrou aqui neste lugar, ei, Deus pode usar o pastor Sam, o pastor Clóvis, o apóstolo Ives, a bispa Kessia, o evangelista, o diácono, para fazer maravilhas na tua vida. Talvez você tenha entrado aqui com uma situação que aos seus olhos seja difícil. Ei, para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Ei, talvez você possa estar que nem aquele pai que chega para Jesus de Jesus, porque os teus discípulos não puderam expulsar os demônios, esse espírito que atormenta o meu filho. Aí o Senhor vai dizer assim, ô geração incrédula, por causa da tua incredulidade. E ele reconhece, ele diz, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor diz, se crer, verás a glória de Deus. Você veio aqui esta noite, que não foi à toa. Deus quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Deus está fazendo algo sobrenatural em nossas vidas. Todos os dias o Espírito Santo está fazendo algo em nossas vidas, em nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E eu digo para você, aqui eu termino, querido.
Eu não sei da sua vida, não sei como você anda, não sei o seu levantar, o seu deitar, mas existe um Deus no céu que conhece todas as coisas, sonda os nossos corações. Ele esquadrinha os nossos rins. Ele sabe de todas as coisas, queridos. E eu quero te dizer, se você hoje chegar com o coração quebrantado e contrito, Ele irá fazer grandes coisas na tua vida hoje. E é essa palavra que eu trouxe hoje para a igreja. Você recebeu essa palavra, igreja? Você recebeu essa palavra? E o que eu peço é que o Espírito Santo venha operar hoje na minha vida e na tua vida. Que o Espírito Santo venha nos convencer daquilo que precisa ser mudado e transformado. Que o Espírito Santo venha gerar em nós um coração aquebrantado e contrito diante da presença do Senhor. Que o Espírito Santo venha gerar em nós o coração que reconhece a dependência de Deus todos os dias sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo venha cada dia nos dar direção através da sua verdade. Aleluia, glória a Deus, aqui eu passo. E agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.